Livro de Números, capítulo 13, versículo 33. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos acharam, digam amém? Diz assim a palavra do Senhor: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Somente até aí. Amados, às vezes a gente para poder pensar e tentar compreender a complexidade da palavra de Deus, e a gente não consegue compreender o tamanho do amor de Deus e tudo aquilo que Ele fez por nós. E a gente vai lendo a palavra, vai lendo, vai estudando, vai tentando aprender um pouco mais, e a gente vai vendo que o povo de Deus, nós não nos comportamos como deveríamos. Porque muitas vezes a gente, diante de uma dificuldade, problema, uma situação que a gente está, a gente coloca os nossos olhos no problema que a gente vive, enquanto a gente tem a palavra de Deus que vai de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, dizendo para nós: tem de bom. E a gente não para poder entender, muitas vezes, que problemas sempre existirão, mas o que vai diferenciar é a forma, é a atitude que nós nos colocamos diante do problema que está à nossa frente. Porque o problema, ele sempre vai existir, mas quando a gente tira o foco do problema e coloca o foco em Deus, você começa a ver que tudo muda. E por nós não nos comportarmos como deveríamos, a gente acaba não alcançando aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Porque muitas vezes Ele já até nos prometeu, e a Bíblia ela não mente, ela fala que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Isso não é uma frase de efeito, isso não é um jargão, isso é a palavra de Deus, e Ele continua sendo fiel para poder cumprir aquilo que Ele nos prometeu. O problema é que muitas vezes nós não nos comportamos como possuidores da promessa. A Bíblia, no livro de Números, no capítulo 13, ela vai narrar uma história, e ela vai narrar uma história de Deus havia feito uma promessa para o seu povo, que daria ao seu povo uma terra que manda leite e mel. Eu quero que seja muito breve, eu vou só dar uma passada para poder contextualizar. Então Deus promete para o povo que daria ao povo uma terra que manda leite e mel. E essa terra já estava dada, já estava entregue ao povo. Então Moisés, ele pega e fala o quê? Ele fala assim: eu vou levantar 12 homens espias para poderem ir àquela terra, para poder ver como é essa terra, se lá tem homens de guerra ou não, se lá tem gigantes ou não, como é aquela terra, para me trazer relatórios daquela terra. Pois bem, Moisés levanta esses 12 homens espias e envia esses homens para aquela terra. Passado ali seus 30 dias, aqueles homens voltam. E eles falam uma frase. Eles viram para Moisés e falam que: Moisés, aquela terra ela manda leite e mel, sim, ponto. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, o povo que habita nela, lá no versículo 28, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, jebuseus, os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, toda vez que você parar para pensar que alguém vai te falar alguma coisa e depois que ela fala um ponto positivo, ela coloca um mais, um porém, um todavia, significa que o que vem depois disso não é nada bom. E foi isso que eles fizeram. Eles colocam uma frase boa: olha, realmente aquela terra manda leite e mel, porém, e vem com algo ruim.
Tipo, lá, para nós entrarmos lá vai ter muita luta, lá vai ter muita guerra, lá tem homens que são muito grandes, fortes, homens de guerra. E ele coloca a dificuldade, ele usa uma linha, uma frase para poder falar daquilo que Deus já tinha entregue na mão deles e usa 2 versículos inteiros para poder falar da dificuldade que teria. E assim acontece conosco às vezes, quando estamos diante de alguma situação e que a gente não enxerga a solução ou até mesmo a promessa de Deus que já está feita sobre a nossa vida, e a gente passa a focar somente na dificuldade, e a gente começa a colocar, não, mas eu não posso, eu não consigo, porque isso aqui não é para mim, eu sou pequeno demais, isso daqui é para uma pessoa que tem uma capacidade maior do que a minha. E a Bíblia já está mostrando para nós que um homem não aceita essa palavra. Esse homem, ele pega, creio eu, irmãos, quero aqui falar da forma que eu vejo, eu creio eu que esse homem, ele dá um pulo da onde ele estava, e ele grita uma frase que a gente muitas vezes fala aqui, eia! Eu acho que esse eia foi o maior cala-boca que a história já ouviu. Eia! Subamos e possuamos a terra. Aleluia. Caleb, ele pega, ele não aceita aquela palavra contrária à promessa de Deus. Ele se levanta e fala, olha, eu não quero saber se vocês vão comigo ou não, eu não quero saber se vocês estão comigo ou não, mas resumindo a história, se Deus prometeu, se Deus me deu, é meu, eu vou me levantar e falar buscar aquilo que já é meu por herança. E é dessa forma que nós temos que nos comportarmos naquilo que Deus já nos entregou. Meu irmão, você não foi chamado para ser derrotado. Ah, irmão, isso é frase de púlpito que só prega bênção, vitória, não. Isso é frase da palavra de Deus. Subamos e possuamos a terra. Há uma promessa de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. O problema é que às vezes a gente fica vivendo com a visão que o mundo colocou sobre nós e não com a visão que Deus colocou sobre nós. Deus nos criou muitas vezes para ter uma visão de águia, para viver como águia. O mundo vem e coloca sobre nós uma visão de galinha, só olha para o chão. Enquanto Deus tem colocado na nossa frente coisas muito maiores não só no campo físico, mas no campo espiritual, e a gente fica se contentando com as migalhas que são jogadas para nós todos os dias. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o versículo 33. Põe lá, Mike, por favor. Versículo 33. Após o ponto e vírgula diz assim, olha só, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E eu já começo a aprender aqui uma coisa, a forma que você se vê é a forma que a outra pessoa vai ver você. Isso é certo. Se você se vê como um fracassado, um derrotado, uma pessoa que não pode nada, que não vai conseguir nada, assim as pessoas vão olhar para você e vão te ver. Enquanto Deus chamou você, Ele chamou de vitorioso, vitoriosa, chamou você de menina dos olhos de Deus, chamou você de herdeiros da promessa, e você está se fazendo de coitado. Aleluia. Há pouco tempo eu até brinquei com uma irmã aqui, que eu cheguei aqui no culto e fui dar a paz dela, aí ela foi, pegou, esticou a mão para mim e ela vai rir, eu não vou falar quem é, está lá no final, mas eu não vou falar quem é. Eu dei a mão a ela para dar a paz, aí quando eu estiquei a mão, ela esticou a mão, eu falei, irmã, não, que isso, minha irmã, para com isso, você é uma crente vitoriosa, me dá uma... Hoje quando eu passo ali, eu estico a mão para ela, Pai do Senhor Jesus, meu irmão. Eu falo, aí sim, é a paz do Senhor que abala o inferno. Irmãos, a nossa boca, ela produz vida. A palavra que sai da nossa boca, irmã Tati, paz. A palavra que sai da nossa boca, ela produz vida. A gente tem que ter ânimo para poder falar, nós somos filhos e filhas do Rei. Quando
alguém falar paz do Senhor, você fala paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus é contigo, varão. Porque a gente tem que ter esse ânimo. A Bíblia é você ler cada livro, em cada livro a palavra de Deus fala: tente ânimo, tente ânimo, tente ânimo. Deus não te chamou para poder ficar, estou fraco, coitado de mim, eu não posso nada, eu sou o menor da minha casa. Deus não te chamou para isso não, meu irmão. Deus te chamou para você dar um pulo da cadeira, do lugar que você está, e tomar posse da vitória que Ele já entregou na sua mão. Ah, irmão, isso é frase de efeito. Então leia a palavra de Deus que você vai ver que isso não é frase de efeito. Isso é um feito que Jesus fez. E por isso nós estamos aqui. Você não está mais doente. Isaías 53 a gente leu aqui hoje. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós que antes andávamos no pecado, aí sim, irmãos, naquela época era para a gente ter o nosso semblante caído. Hoje não. Hoje a gente não tem que ter o olhar altivo da altivez, mas o olhar de quem sabe de quem é filho. Quando você sabe de quem você é filho, você bate no peito e fala para outra pessoa: você sabe, filho, de quem eu sou? Não como o mundo fala, querendo carteirar, mas a gente fala: eu sou filho do rei, eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu sou filho daquele que me prometeu que se eu pisasse serpentes e escorpiões, não aconteceria mal nenhum comigo. Eu sou filho daquele que prometeu que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Então, meu irmão, está passando pela glória, pela prova, vai dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu repito para você: nunca vi um justo mendigar o pão. E tem crente se preocupando com coisa pequena. Que isso, irmão? Isso não é coisa pequena, é sim. É sim, qualquer coisa Deus resolve. Se Deus não resolver, a dona Janice resolve. Né, dona Janice? A dona Janice resolve. E a gente fica nessa, tendo uma visão pequena daquele que nos chamou. Porque se a gente passa a se olhar como pobre, coitado, assim a gente vai ser. E a gente às vezes, irmão, por quê? Aí você fala assim: não, mas a situação da minha vida hoje está assim. De fato, por vista, a situação da sua vida está assim. Mas nós que somos crentes, que somos doidos, a gente não anda por vista, a gente anda por visão. Irmão, eu não entendi nada. Vou explicar. Vista. Você, quando anda por vista, você passa a andar com os olhos da carne. Mas quem anda por fé, você passa a andar pela visão que Deus te deu, que é dentro da sua fé, e não está em você, não está na capacidade da sua mão, mas está nele. Por isso que a palavra de Deus, quando ela fala: diga ao fraco, sou forte, fraco, nós fracos, continuamos fracos. Mas quando a gente tem a nossa visão em Deus, diga ao fraco: na minha força, Ele é forte. Porque a gente não tem que mais andar sobre a nossa vista, sobre a ótica humana. Porque a fé é justamente o fio e fundamento das coisas que eu não vejo. Eu não vejo com esses olhos, mas eu vejo com esses olhos. Eu fecho os meus olhos e enxergo. Já não é vista, é visão. E visão, a visão do crente, ela está na fé. Ela está na fé. E a nossa fé, ela move montanhas. Tem até um louvor que fala alguma coisa assim, que a fé, né, ela move montanhas. E a gente tem que andar nessa fé. A gente tem que andar na fé dessa autovisão, dessa visão de si mesmo, que nós não somos qualquer um, que nós somos filhos e filhas do Rei. Amém? O bacana dessa história é que todos, tanto aqueles que foram espiar a terra, quanto Caleb, a promessa de Deus foi para todos eles, a mesma. O Deus era o mesmo Deus de todos eles. As dificuldades, as circunstâncias que eles estavam passando eram as mesmas.
mudou a visão que cada um tinha daquilo que Deus falou sobre a vida deles. Caleb falou: não, eu vou acreditar na promessa de Deus. Mas a Bíblia também fala no capítulo 14 que quando eles falam que haviam homens de guerra naquele povo, a Bíblia fala que o povo de Deus chora e pranteia, chora aos prantos. O que eu entendo com isso? O povo fechou os seus ouvidos para a promessa de Deus e passou a confiar naquilo que o homem falou. E quantas vezes acontece isso conosco? Quando o homem dá uma palavra sobre a nossa vida e fala: esse casamento não tem mais jeito, essa família não tem mais jeito, esse homem não tem mais jeito, essa mulher não tem mais jeito. E muitas vezes o povo de Deus ouve. E às vezes a promessa de Deus já estava pertinho para se cumprir. E a gente dá ouvidos ao homem, deixa de ouvir a voz de Deus e abre mão da promessa que Deus fez na nossa vida. A Bíblia diz que o povo chorou. Quantos de nós estamos deixando a promessa de Deus e pagando um preço muito alto por isso? Muito alto. E às vezes faltava só mais um pouquinho. Faltava só mais um pouquinho para você chegar na terra que manda leite e mel. E você começou a dar ouvidos ao homem. Homens que estão primeiro, mas como assim? Então, eu não posso às vezes sentar para poder tomar conselho, onde a própria palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros há sabedoria? Não. Os 12 estavam fora da visão de Deus. E o povo ouviu os 12 que estavam fora da visão de Deus e deixaram de ouvir o próprio Deus. Você pode sentar para tomar conselho, sim, com alguém que esteja dentro da visão. Porque quem não está dentro da visão só vai te tirar do caminho. E não vai adiantar você falar: não, mas eu estou me esforçando muito, eu estou trabalhando muito, mas está indo na direção errada. Todo o seu esforço só vai te deixar mais longe daquilo que Deus tem para a tua vida. Se você está indo para o norte, se o teu alvo é o norte, não adianta você ouvir a pessoa errada e caminhar com toda a velocidade e força para o sul. O seu trabalho vai ser vão, vai ser em vão. A fé, ela nos dá uma visão em Deus, independente das circunstâncias que se apresentam na nossa vida. A questão toda é que às vezes a gente é incrédulo à própria palavra de Deus. E eu estou falando de crente, de nós, crentes em Cristo. A gente anda com a Bíblia debaixo do braço, a gente fala dela para as outras pessoas, mas quando chega na nossa vez, às vezes a gente não olha para o que está aqui e passa a olhar para o que está acontecendo. E Deus não nos chamou para andar por vista, mas para andar por fé. E essa incredulidade do homem, ela não está só em você não acreditar em alguma coisa, mas ela está em você não acreditar principalmente nas promessas de Deus. E você passa a ser também incrédulo, porque se Deus prometeu, a nossa fé tem que estar depositada ali. Porque você vê, a Bíblia fala que Abraão, ele cria que ainda que ele matasse o seu filho, Deus o ressuscitaria dos mortos. Porque ele tinha tamanha fé, quando Deus pede o filho dele, ele tinha tamanha fé em Deus, e a obediência era tão grande, que ele leva o seu filho para poder sacrificar, e ele não hesita em momento nenhum. E você vê uma coisa bacana, desceu aqui agora fresquinho. O anjo teve que gritar 2 vezes e segurar na sua mão. Porque quem mandou ele levar o filho para sacrificar foi Deus. Na hora que ele levanta aquele machado, aquele cutelo, para poder sacrificar o próprio filho que Deus mandou, o anjo tem que falar 2 vezes e segurar na sua mão. Sabe por quê? Ele não ouviu a voz do anjo, porque quem mandou ele sacrificar o filho não foi o anjo, foi Deus. Glória a Deus, aleluia. Ainda que um anjo desça do céu e pregue o outro evangelho, não creia. Abraão, ele pegou, ele levanta aquele cutelo, levanta e vai sacrificar o próprio filho. O anjo tem que correr e segurar na mão dele. O anjo já tinha falado, pode ler, irmãos, o anjo já tinha falado 2 vezes: Abraão, Abraão! E ele não ouviu.
E eu te pergunto nessa noite, qual a voz você tem ouvido? A voz que está mandando você largar tudo? A voz que está dizendo para você, acabou? Ou a voz do Deus que te chama do chão, que te estende a mão e fala, levanta que eu sou contigo, anima-te, esforça-te, confia em mim porque eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. A voz de quem que você está escutando? O entendimento errado da palavra de Deus vai nos levar a crenças erradas, que nos levará ao destino errado. Às vezes a gente escuta até algumas pessoas que estão no Evangelho sim, mas estão nos guiando por caminhos errados, crenças erradas. Estamos pregando o Evangelho de prosperidade sem compromisso. Um Evangelho onde é pregado uma prosperidade fora da palavra de Deus. Deus falou que nós seríamos prósperos sim, dentro da palavra dele, não a prosperidade que o mundo prega. E isso muda tudo. Hoje é colocado o homem como centro de tudo, o humanismo. É colocado o homem como centro, onde fala palavras que massageiam o ego do homem. Você vai vencer, você pode tudo, você é o máximo, você é a última Coca-Cola. Só para poder massagear o ego do homem. Enquanto a palavra de Deus ela vai dizer que muitas vezes o Evangelho vai ser choro, o Evangelho vai ser dor. A gente leu aqui hoje também que agradou a Deus moer a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma moenda esperando você. E isso, irmão, você não vai falar para mim, receba a casa de praia, receba o carro do ano. Não, eu vou falar, receba a moeda de Deus. Aleluia. Não vou falar, irmão. Sabe por quê? Se você quer ter um bom carro, quer ter uma boa casa, estude, trabalhe, que você consegue. Evangelho muitas vezes vai ser choro. Evangelho muitas vezes a tua vida vai estar aqui em cima, Deus fala, eu vou te colocar lá embaixo. Às vezes você vai perder tudo. E Deus vai falar, passa no processo que no final tem vitória. Mas não abandona o processo não, porque você só vai chegar no propósito se você aceitar a moeda de Deus na tua vida. Sabe por quê? A cana, você só sabe o sabor do caldo da cana se ela passar pela moeda. Se ela não passar, tu não sabe. É só quando a cana vira bagaço que tu sente o sabor do caldo dela. Está passando pela prova, irmão? Vai dando glória a Deus. Muitas vezes é preciso a gente passar por certas situações para Deus ir moldando o barro. E às vezes Ele faz, o barro está mais ou menos, Ele fala, não, mas calma aí, eu não te levantei para ser mais ou menos, eu te levantei para ser perfeito, para poder andar na minha presença e ser perfeito. Eu não te levantei para estar, não, eu estou indo, não, eu estou indo quando dá. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele não te chamou para ser meio barro, meio tijolo. Ele não te chamou para estar com um pé dentro da igreja e o outro fora, muito menos em cima do muro. O muro é do diabo, irmão, não é de Deus. Só existe um lado, e esse lado é o lado dele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Crenças limitantes. Somos aos nossos olhos como gafanhotos. Irmãos, pessoas que trabalham com circo, elas pegam elefantes quando eles ainda são pequenos e amarram eles em qualquer coisa, qualquer estaca enfiada no chão. Um bicho daquele tamanho, com aquela força, pega uma corda fina, muitas vezes fina, passa pelo seu pescoço e amarra numa estaca no chão. E ele cresce tentando puxar e não consegue sair daquela corda. Ele não consegue sair daquela estaca enfiada no chão. E ele cresce com aquilo ali dentro dele. E ele vai crescendo, crescendo. Daqui a pouco ele já está com um elefante muito grande. E no circo, você passa pelo circo, você via, hoje não vê mais, que o elefante ele está preso numa corrente, numa corda
vezes somos nós. Às vezes a gente cresce ouvindo na nossa vida tanta coisa. Você não pode, você não consegue, você não vai vencer, você não vai sair da situação que você está, você não presta, você não vale nada, e a gente vai embutindo aquilo ali, a gente vai somando aquilo ali dentro de nós. São palavras dos 12. Aí a palavra de Deus vem na nossa vida e dá um leia, um grito bem alto, para que você não escute isso, para que você não seja um elefante de circo. Deus não te chamou para estar preso por uma cordinha, por uma crença que limitou você sair, que limita você sair do lugar que você está. Deus te chamou para poder romper, para sair da situação que você está e você ir muito além, porque Ele tem um além para a sua vida. Glória a Deus. Só que você mesmo limita você. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, crenças limitantes, enquanto Deus está querendo justamente te dar uma visão muito além do que essa. A imagem de si mesmo muitas vezes vai mudar tudo. Quantas pessoas são extremamente tímidas, às vezes não conseguem falar, não conseguem se expressar, aí vai chegando mais perto de Deus, vai compreendendo quem ela é em Deus, aí vai começando a falar, vai começando a se soltar. Você tem um exemplo muito bom, né, para falar? A pessoa ela vai chegando mais perto de Deus, ela vai falando um pouco mais. A pessoa ela vai lendo a palavra de Deus, ela vai vendo quem ela é, ela vai se autoconhecendo. Não, calma aí. Ué, eu sou mais que vencedor. Ih, rapaz, eu não sou derrotado. Ué, eu sou mais do que vencedor. Arnaldo, eu sou mais do que... Está escrito aqui. Não, mas me falaram a vida toda que eu não ia conseguir. Aí a palavra de Deus fala, posso todas as coisas. Mas eu posso todas as coisas? Mas falaram que eu não ia poder nada. E não, mas a palavra do meu Deus fala que eu vou poder todas as coisas. Mas eu cresci a vida toda falando para mim, você não vai poder nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto Deus está falando com você, caminhe um pouco mais que tu vai chegar na terra prometida. Caminhe um pouco mais que você está quase lá. Foi falado para mim a vida toda que eu era um zero à esquerda. Agora está falando aqui para mim que eu sou príncipe, que eu sou princesa, que eu sou terra santa, que eu sou mais que vencedor. Mas quanto mais você vai conhecendo quem é seu pai, você vai sabendo quem é você. Aleluia. A gente tinha pessoas, irmãos, no nosso ministério que não abria a boca para falar. Quando abria era para falar, faço minhas as palavras do meu esposo. Não vou falar quem é. E que hoje fala, e que hoje prega. Prega com as mãos, com a boca. Que hoje prega, irmãos. Sabe por quê? Porque ela entendeu quem é o pai dela. Glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente ouve as coisas dentro de casa. Irmãos, o tamanho da nossa responsabilidade como pais, o que nós estamos alimentando os nossos filhos, quais palavras, quais crenças limitantes nós estamos colocando na cabeça dos nossos filhos, quantos sonhos nós pais temos matado na vida dos nossos filhos. Às vezes nossos filhos falam que quer ser coisas tão grandes e a gente fala, filho, isso aí não é para você não, isso é para o filho do fulano, que vai ter condição de pagar uma boa escola, que vai ter condição de pagar um bom curso. Crença limitante, que nós muitas vezes por amor, não querendo ver o nosso filho sofrer, a gente faz isso com nossos filhos, irmãos. A gente vai limitando os nossos filhos. Não, isso aqui não é para você não, isso aqui é para outra pessoa. Enquanto a Bíblia fala, o que é para você falar para o seu filho quando ele colocar um sonho muito grande diante de você, vira para o teu filho e fala, filho, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Glória a Deus, aleluia. Você pode todas as coisas. Irmão, sonhe junto com o teu filho. Ah, pai, mãe, eu quero ser médico, eu quero ser doutor. Sonhe junto com ele. Fala assim, ó, papai não tem condições hoje, mas papai serve ao Deus que é dono do ouro e da prata. Papai vai lá e a condição vai
chegar, eu posso não ter condição financeira do dinheiro que está no meu bolso, mas eu vou orar e o Deus que está no céu, Ele vai abrir a porta. Eu não sei o que Ele vai fazer, porque eu não ando por vista, eu ando por visão, eu ando por fé. A porta vai se abrir. Qual porta? Não sei. Quem vai abrir não sou eu, mas a porta vai se abrir. Irmão, eu queria tanto aquela loja, até aquele comércio. Fechou, o meu mesmo fechou, gritando, fechou. Mas aprove a Deus, e se Ele quiser amanhã, minha porta vai se abrir novamente. Eu coloquei no meu coração que eu não queria mais, mas quem sabe é Deus. Irmã, eu também coloquei no meu coração fazer uma prova, bati na trave, mas eu vou continuar estudando, sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Eu não vou me limitar, porque eu tentei uma vez e bati na trave. Eu não vou. Irmão, eu acordo todo dia de manhã. Você pode perguntar a qualquer pessoa que me conhece. Eu levanto da cama rindo. Sabe por quê? Porque eu sei quem é meu pai. E muitas vezes a gente não sabe, porque ele não tem noção do tamanho do nosso pai. A gente não tem noção, por isso que você acorda triste às vezes. Irmão, mas nem um dia assim você acorda triste. Irmão, no ano acho que umas 2 vezes. Mas aí daqui a pouco eu vou orar, aí começo a orar, aí choro um pouquinho nos pés dele. Aí eu lembro que ele fala que tem um anjo que vem colhendo as minhas lágrimas. Aí eu lembro que ele fala que nele eu posso tudo. Aí eu lembro que ele fala que naquele grande dia é uma coroa reservada para mim. Aí eu começo a lembrar que naquele grande dia eu vou andar por ruas de ouro. Aí o choro que era de tristeza começa a ser aquele choro de alegria. Aí aquela cara cabisbaixa começa a se tornar uma cara com um sorriso no rosto. Irmão, o problema continua, só que a minha visão muda. O problema continua, ele não vai mudar. Mas a minha visão não estará mais nele, estará no Deus que me prometeu. Glória a Deus, aleluia. Assim que começamos a compreender a palavra de Deus, vemos a imagem correta de nós mesmos. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz que Deus ele entregou, não foi como qualquer coisa. Deus ele entregou o melhor que ele tinha para poder morrer por todos nós. Que a gente possa compreender quem nós somos através, olha só, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Como não nos dará com ele também todas as coisas? Entendeu como é que você está pedindo pouco para Deus? Ele tem reservado para todos nós todas as coisas. Não é uma, nem 2, nem 3, são todas as coisas. O livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, não vou colocar não, é rápido. Diz que como poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Como é que você pode falar que você serve a Deus se você não concorda nem com o que a palavra dele diz sobre você? Pesado, né? A gente tem que entender exatamente quem nós somos. A gente pode até se olhar no espelho e se ver pequeno, mas por trás de nós tem alguém maior. Tem alguém muito maior. Sabe por quê? Nós somos e seremos sempre fracos. Mas a partir do momento que nós compreendemos quem nós somos e colocamos as nossas mãos junto com as mãos dele, nos tornamos grandes e fortes. O livro de Salmo, capítulo 27, no versículo 10, Davi diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Nós temos um valor inestimado. O preço que foi pago na cruz foi muito grande, por isso nós estamos aqui. Eu quero que você compreenda perfeitamente nessa noite o valor que você tem. O nosso valor ele não é um valor monetário, ele é o valor que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Hoje nós não estamos mais mortos nos nossos pecados,
mas nós temos vida, e vida em abundância, em Jesus Cristo que nos libertou e nos salvou. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir, e a imagem correta ela vem da nossa fé, da fé que nós temos em Deus. Isso vai fazer com que a gente compreenda qual a imagem correta que nós temos, e nós temos que compreender essa imagem correta com uma certa moderação. Aleluia. Às vezes a gente para poder, a gente tenta em Cristo de uma maneira assim, até uma maneira bacana, a gente tenta não se inflar, não dizer que nós somos muita coisa, porque a gente fica mesmo com esse receio, né, de ficar se vangloriando demais. E às vezes a gente peca ou pelo excesso ou pela omissão. E a gente precisa procurar ter moderação nisso. Porque da mesma maneira que a gente não tem que se autodepreciar, a gente não tem que colocar em nós um valor muito menor do que nós temos, porque a gente tenta dizer que a gente é humilde, dizendo que a gente é um pobre coitado, que a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Não, eu sou o menor da nossa casa, eu sou o menor da minha casa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e a gente vai do 8 às vezes para o 80, quando por outro lado a gente fica se auto-vangloriando, dizendo que nós somos além do que aquilo que nós de fato somos. E Moisés, no capítulo 4 do livro de Êxodo, ele vai falar que as pessoas, ele não iria ouvi-lo, porque ele era uma pessoa, ele era gago, ele não sabia falar muito bem, e ele fala para Deus que as pessoas não iriam ouvi-lo. Então ele se autodeprecia dentro de um chamado que Deus havia feito na vida dele. Em Jeremias capítulo 1, versículo 6, pode colocar, Maicon, por favor, Jeremias capítulo 1, versículo 6. Jeremias diz assim: então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino, ainda sou pequeno. Então muitas vezes a gente fica se colocando num lugar menor do que o lugar que Deus nos chamou para poder estar, dizendo que nós não temos capacidade para aquilo. E por outro lado, coloca agora por favor Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pensei de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé, que repartiu a cada um. A gente não pode, ao mesmo tempo, nem se autodepreciar e nem se vangloriar demais. A gente, quando entende quem nós somos, nós nos colocamos no lugar certo. A gente não precisa ficar arrotando toda hora que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o que. Não, eu sei o meu lugar. Eu sei o meu lugar no reino. Eu sei o meu lugar na minha casa. Eu sei o meu lugar no meu trabalho. Eu sei o meu lugar na sociedade no qual eu estou. Eu sei o meu lugar. Eu não sou nem maior nem menor. Eu não sou nem melhor e nem pior. Eu sei quem eu sou. Livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 2 Coríntios 10, 13. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Ou seja, moderação em tudo, nem para se autodepreciar, nem para se auto-vangloriar. Tem agora já até caminhando para o fim, tem um pastor que ele é evangelista no norte da África, e ele tem uma frase que eu acho muito bacana, que é a frase que dá título à mensagem de hoje. O nome dele é um pouco difícil, Kenneth Hagin. E ele fala uma frase que eu gosto muito, muito, muito
essa frase. Ele diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E às vezes a gente fica se contentando somente com aquilo que as nossas mãos podem. A gente fica achando que a gente é aquilo que os outros dizem que a gente era. E a gente fica achando que a gente só pode aquele pouquinho que a gente conseguiu até hoje. E não é bem assim. Irmão, seja um pouco mais claro, você. O que eu sou, pastor? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, não precisa colocar, Mike, vai ter que ser muito rápido agora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que eu sou uma nova criatura. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz que eu sou justiça e santidade. Romanos capítulo 8, versículo 16 vai dizer que eu sou filho de Deus. E porque eu sou filho, eu sou herdeiro da promessa de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 vai dizer que eu sou rei e sacerdote do Deus Altíssimo. São as promessas de Deus para a nossa vida que diz quem nós somos. Eu quero que você saia daqui hoje com isso embutido na sua mente. Quem você é. Ao mesmo tempo também quero dizer para você o que é que você tem. Irmão Elton, eu tenho uma vida ruim, uma vida assim, uma vida assada? Não. Sabe o que é que você tem? Isaías capítulo 54, versículo 17, a Bíblia fala que Deus te protege, você tem proteção dia e noite, para que mal nenhum chegue à tua casa. A Bíblia ela vai falar em Lucas capítulo 10, versículo 19, que você tem poder para pisar serpentes e escorpiões e que mal nenhum aconteceria a você. A Bíblia fala que você tem, em Romanos 8, capítulo 1, liberdade em Cristo, porque Ele rompeu as amarras de Satanás que estavam sobre a sua vida. Irmão Elton, mais alguma coisa que eu tenho? Sim. Salmo capítulo 91, versículo 10, a Bíblia fala que você tem uma promessa de saúde, porque mal nenhum chegaria à tua terra. Aleluia! E para fechar, irmãos, o que é que você pode? Romanos capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que você pode reinar junto com Cristo. Deus não te chamou para a sua vida acabar aqui e você simplesmente voltar a ser pó da terra. Existe algo muito maior. Deus quer que você reine junto com Ele e você pode reinar junto com Ele. Basta você tomar a sua decisão correta. Basta você escolher não o caminho que o homem falou para você a sua vida toda, mas você escolher um caminho de vida e de vida eterna. Você pode, em Marcos capítulo 16, você pode pregar o Evangelho a toda criatura. Você pode, em Romanos 12, 10, amar, porque a Bíblia fala que você foi chamado para amar. Você pode, em 1 João capítulo 5, versículo 4, ser vitorioso em Cristo. Você pode, em 1 João capítulo 5, versículo 14, ter confiança na promessa de Deus sobre a tua vida. Você pode, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, perdoar. Você não precisa viver na amargura da falta do perdão. Você pode perdoar. E para fechar com chave de ouro, Mike, coloca para mim, por favor, Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Eu gostaria que toda a igreja prestasse muita atenção, não em mim, mas na palavra de Deus. Do versículo 11 ao versículo 13, a palavra de Deus ela vai dizer aquilo que você pode. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Porém,
Você não é qualquer um. Você é aquele que pode todas essas coisas em Cristo que te fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei o motivo que você veio aqui hoje, mas talvez Deus te chamou aqui para algo maior do que simplesmente assistir um culto. Deus te chamou aqui por um propósito muito maior do que não ficar passando calor em casa e vir para cá nesse culto fresquinho do jeito que está. Deus te chamou aqui para dizer para você exatamente quem você é. Eu não quero saber, e Cristo também não, daquilo que você fez no passado. Eu não quero saber de como era a tua vida até você entrar por aquela porta. Mas Deus te chamou aqui para dizer que Ele quer mudar a tua vida. Que Ele quer dizer para você quem você realmente é. Que você não é aquilo que o homem chamou você. Que você não é aquilo que o homem disse que você era. Mas você é alguém importante para Deus. Glória a Deus, aleluia. Você é alguém muito importante que foi chamado para reinar junto com Ele. Príncipes e princesas do Senhor, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Duas frases, sentidos diferentes. Eu fui levar uma palavra no lugar, aí depois que eu levei a palavra, alguém me perguntou assim: você é o que lá na tua igreja? Eu falei assim: sou diácono. A pessoa: diácono? Eu acho que eu não esperasse que eu fosse um pastor. Mas Deus falou assim no meu coração: você é diácono. Você é diácono. Sabe, irmãos? Você tem que se valorizar. Porque às vezes o diabo usa situações para te diminuir. Mas lá atrás eu era um bêbado que ficava no bar. Agora eu tenho valor. Eu sou um diácono.